Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmos 46, verso 1. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Aquele palpitante assunto quando Jesus, num diálogo especial com os judeus, ele, após dizer que o pão do qual ele estava falando era superior ao maná que os judeus estavam dizendo que os seus pais tinham comido no deserto, que, aliás, eles chamam de pão do céu, e eles se defenderam até mesmo nas Escrituras. Eles disseram, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Mas Jesus disse para eles, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é aquele que veio ao mundo. É aquele que o meu Pai tem dado, que dá vida ao mundo. Aleluia! E então o interesse, o desejo deles foi despertado, embora um desejo natural. Eles disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus, então, se apresentou dizendo, eu sou o pão da vida. Note que lindo! Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Note bem, já que vocês querem saciar, já que vocês querem do pão que dá vida, fiquem sabendo, este pão sou eu mesmo. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Você já notou a importância de se ir a Jesus? A importância de se crer em Jesus? Quem sabe você já teve tantas oportunidades, você já ouviu apelos e mais apelos para ir a Jesus, para se entregar a Jesus, mas ficou sempre indeciso, omisso, e como consequência, você vive sempre com fome. Você não creu em Jesus e vive sempre, além de fome, você vive com sede. Não fome de pão físico, não sede de água no sentido líquido para matar a sede de seu corpo, mas aqui Jesus está falando de algo mais profundo. Como é magnífico nós irmos a Jesus, nós
nos alimentarmos dele, como alimentamos do pão físico. Na realidade, recebermos ele em nosso coração, termos um relacionamento pessoal com ele. Que pena que as pessoas relacionam o Evangelho, relacionam Jesus apenas pensando numa religião, apenas apegado numa denominação. E olha, os cultos, as igrejas estão cheias de pessoas que elas entram para os cultos com fome e elas saem com sede também, porque elas simplesmente vivem um cristianismo de aparência. Você sabe que nesta figura que Jesus faz aqui, nessa analogia, ele está se declarando como pão da vida. Você pode pensar agora, podemos pensar juntos, quando principalmente de manhãzinha, quando vamos para alimentar-nos, o primeiro alimento do dia, aquele que nós chamamos de vou tomar o meu café, mas na realidade tem o pão diante de nós. Vou então comer o pão. Nós comemos e sentimos que ele sacia a nossa fome depois de algumas horas de jejum, pois estávamos dormindo, e então a gente pega o pão com toda aquela fome, aquele desejo de alimentar-nos. E Jesus faz então, as duas coisas são análogas. Ele está dizendo que no que tange ao nosso espírito, nós temos que pensar e praticar o mesmo dele, sentir quanto ele é absoluto para nós, sentir a superioridade deste pão e nos alimentar, recebermos ele em nosso espírito, alimentarmos dele, e então nós iremos sentir depois que nós nos tornamos pessoas realizadas, aquelas confusões espirituais, aquele vazio da nossa alma, aquele vazio do nosso espírito desaparece. Nós nos sentimos pessoas realizadas. Por quê? Porque nós fazemos o que ele disse aqui. Ele disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. Que nesta manhã nós possamos, assim como alimentamos do pão cotidiano, o pão que alimenta o corpo, possamos alimentar do pão vivo, do pão que desceu do céu, e experimentarmos a paz de Jesus, experimentarmos o fortalecimento da nossa alma, do nosso espírito. Oremos, falemos com ele nesta hora. Jesus,
Aleluia, porque tu és o pão da vida, tu és o pão vivo. Aleluia, porque já comi, estou comendo cada dia deste pão. E quantas pessoas, Senhor, que estão me ouvindo e também já comeram deste pão e estão comendo sempre. Mas, ó Senhor, quantas pessoas que ainda estão em conflitos, estão vivendo em angústia, estão vivendo vazios na vida espiritual. Senhor, fala aos seus corações através deste vídeo. Toca na vida desta pessoa. Ó, que neste dia ela possa fazer aquilo que o Senhor disse para os judeus e está dizendo para nós nesta manhã. Ó Senhor, que elas possam ir a Ti e com certeza o Senhor vai saciar a fome, vai saciar a sede destas pessoas. Jesus, aleluia, tu és o pão vivo, tu és o pão que desceu do céu, tu és o Emanuel, o Deus conosco. Nós declaramos abençoados neste dia, em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.